Hoje estou com um companheiro, secretário de Assuntos Institucionais aqui na sua nova sala, no Diretório Nacional, ainda cheirando a tinta, né, muito bem instalado. E, bom, dando continuidade à minha pesquisa, vamos falar aí um pouco sobre a história do Jornal em Tempo, da democracia socialista. Eu vi a sua entrevista de 3 horas ali na Fundação Perseu Abramo, né? Então a gente pode ir para um tema mais específico que diz respeito ao meu trabalho, né, nos anos 80. E, enfim, começando então, muito obrigado por ter me recebido, Joaquim. Eu queria que você falasse desse percurso. Recife, militância estudantil em Porto Alegre e... Maceió. Primeiro foi Maceió. Eu nasci em Maceió. Certo. Mas a militância estudantil é em Recife? Não, você já morou em Recife. Tá, começa em Porto Alegre. E também da composição desse grupo da Nova Proposta? Pois não. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Final de tarde aqui, 17h30 em São Paulo. Bom, como eu te disse, eu nasci em Maceió, Alagoas. E meus pais vieram para São Paulo quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu nasci, depois dos anos 80 eles retornaram para Maceió e eu prossegui na minha vida, né? Então eu não sei se você se importa com aspectos pessoais, né? Porque alguns pesquisadores que gostam disso. A minha infância e parte da minha juventude foi passada aqui em São Paulo. E aí, no que é hoje conhecido como ensino médio, no 2º ano eu fui para Porto Alegre com meus pais, fiz o 2º e o 3º ano lá com os jesuítas e fiz faculdade de agronomia lá no Rio Grande do Sul. E a minha militância, portanto, começa aí na universidade, no movimento estudantil, no ano de 1975. Então lá neste período tinha uma organização política, basicamente estudantil, você lembrou do nome, chamada Nova Proposta, e era uma organização política que ganhou o DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma eleição direta no ano de 77. O adversário fundamental nessa ocasião era uma coalizão entre a corrente estudantil animada pelo PCdoB em aliança com a corrente estudantil à época organizada pela corrente que hoje faz o jornal O Trabalho, ou pelos lambertistas. Eles então defendiam a palavra de ordem, luta por liberdades democráticas, e esse agrupamento nosso, à época, não. Então nós fizemos uma inovação muito grande na imagem, na linguagem do que era à época à esquerda e ganhamos o DCE. Nós defendíamos uma palavra de ordem que era pela prática da liberdade. Certo. Uma cultura de oposição e pelo controle estudantil da educação. E tinha uma linguagem, a gente utilizava uma parte a ilustração do nosso material de campanha era fragmentos da Guernica do Picasso. A P estava junto com o PCdoB, não? Não, a P não tinha influência no em Porto Alegre não tinha presença. E o Partidão? Também tão pouco. Era PCdoB, Libilu e nós. Tá. Bom, você já tinha uma identidade trotskista? Não. Nessa época não, porque a Nova Proposta durou pouco. Durante a gestão nós rachamos. Por quê? Porque o Raul Ponte, nosso camarada, que estava aqui fazendo mestrado na Unicamp, depois da prisão,
chegou lá no ano de 76, a gente ganhou em 76, né, o DCE, em 77, fevereiro de 77, com um texto sobre as liberdades democráticas, para a gente discutir, e uma parte do que compunha a nova proposta, o pessoal da engenharia, da economia, fundamentalmente não ficou conosco, e nós assumimos a partir de então as teses lá das liberdades democráticas, que era basicamente o pessoal da agronomia, das ciências sociais, história lá do Institutos Unificados, né, da áreas humanas, e um pedacinho de economia. A engenharia e a maior parte da economia ficou com a coisa. Tanto é que na eleição seguinte foram duas chapas, o Peleia, né, a nossa corrente, e o Manifesto, aí a turma do direito. Né? O direito, a economia e a engenharia ficaram de um lado, uma posição mais doutrinária, que nós chamamos hoje. Né? É interessante notar que no Rio Grande do Sul era o único lugar do país que tinha sobrevivido os diretórios estaduais dos estudantes na época da ditadura, antes da intervenção do 477, 228 e tal. No Rio Grande do Sul tinha uma corrente de direita que se organizava, inclusive disputava eleições do DCE, que não eram legais. Se disputava a eleição na massa e depois o Conselho de Direito. Defendiam o regime, a arena, tudo, né? tudo. Inclusive, uma das figuras, com a memória bem, uma das figuras importantes ainda nessa época da universidade era um notório torturador. O nome dele era Rui. Ele é conhecido naquele caso das mãos amarradas. Do Guaribu. Do Guaribu, o companheiro foi assassinado jogando ao rio. Né? Então, aí em 78, né, nós vimos 77, 78, daí nós perdemos a eleição do DCE, mas constituímos essa corrente, que era uma corrente estudantil Peleia. Né? Tá. Bom, retornando um pouquinho, fundação do Em Tempo, você participou? Sim, mas eu já estava no Rio. Ah, em 77 já estava no Rio? Não. Desculpe. Na fundação do Em Tempo, eu ainda estava em Porto Alegre. Não. Tá. E aí já existia o jornal O Movimento, né? Isso. Mas não tinha no Rio Grande, em Porto Alegre? Tinha. Então vocês já nasceu em contraposição ao movimento? O Movimento era um jornal, à época que era... ele circulava lá no Rio Grande do Sul. Eu estava nos últimos anos da faculdade, mas quem saiu do movimento para fazer o Em Tempo foi a turma de Minas. Nós não participávamos, nosso grupo lá, já com o Raul, Nativo e tal, e outros companheiros e companheiras, nós não participávamos do movimento. Nós começamos o trabalho da imprensa alternativa, da frente jornalística de esquerda, já dentro do Em Tempo, né? O nosso grupo lá no Rio Grande do Sul. Teve aqueles números, o Em Tempo foi muito divertido, ele teve número 0000000 para testar. O Raul sempre gosta de comemorar o aniversário do Em Tempo lá em Porto Alegre. 17, aquele famoso, né? E aí ele leva aquelas fichas de adesão, né? Que o Em Tempo é uma associação de jornalistas, cada um tinha uma ação e tal. Daí gosta de ver. Foram 150, né? O quê? Chegaram a ter 150 sócios, um número desse? Não, é muito mais que isso, eu não me lembro, posso procurar. Não, tudo bem. Mas é muito mais. Muito mais. Mas lá no Rio Grande do Sul, eu lembro que na época o Antônio Brito era governador, já um cara vinculado à direita partidária, uma direita comparando hoje em dia. O Brito era um dos sócios fundadores. O Em Tempo ele teve um impacto muito importante assim, para juntar um âmbito grande de jornalistas. Muitos trabalhavam na grande imprensa, apoiavam e tal. E o Em Tempo foi, como você deve observar, ele foi criado um caldeirão da luta de classes em que 30 dias valia um ano valia 10 anos,
porque logo todos os debates da conjuntura, do fim da ditadura, da abertura, ali caíam, né? Então foi um momento muito rico. Essa edição famosa em que vocês publicam o nome de todos os torturadores, você lembra das represálias aí? Claro. Mas, enfim, mas não se esquece que em 79, final de 79, não, 5, 6, 7, final de 78, eu saio do Rio Grande do Sul e vou para o Rio de Janeiro. Tá. Se forma, já era uma estratégia da organização? Não. Conciliação de interesses pessoais, vou fazer um mestrado no Rio de Janeiro. Tá. Daí conversamos lá com a nossa coordenação da organização e tal. Precisava de gente lá também? E coincidia bem, porque estava nesse debate dentro do Intempo. O Intempo no Rio de Janeiro tinha um grande número de colaboradores, muitos vinculados ao MR8. Tinha um vereador do MR8 à época, Antônio Carlos, que era do Conselho Editorial, e tinha uma forte presença da AP, da Ação Popular. No Rio de Janeiro, sim, a AP era grande. E teve o debate do racha do Intempo, digamos, né? Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em final de 78, início de 79, era para montar de novo a sucursal, porque... Estavam querendo fechar. Não, eles fecharam. Qual que é a alegação? É porque tinha um grande debate no momento sobre a abertura, que era sobre a organização partidária. E isso foi o motivo político central, fundamental da cisão, que era a avaliação sobre a conjuntura e o movimento pró-PT. E não só o MR8, que passou anos dentro do MDB, né, constituíram agora um novo partido muito pouco tempo atrás, como a Ação Popular no início não estava com o PT. Né? A Ação Popular fez um movimento para criar o Partido Popular e não eram petistas, e isso durou um pouco tempo. Mas no momento do debate do Intempo, eles não estavam para o PT. Agora, lá no Rio Grande do Sul também teve aquela adesão rápida pela tendência socialista no PMDB. Claro, não, mas isso nós fizemos desde 76. Você chegou a ser filiado? Claro. E, não. Inclusive elegeram, né? Elegemos o Marco... Essa é uma história muito bonita. Em 76, nós fizemos... Caçado no primeiro discurso, né? Na verdade, o segundo, né? Ele repetiu do primeiro que foi caçado. O Marcos Klassmann, que foi o nosso vereador eleito, era do agrupamento político junto com a Dilma Rousseff. A tendência socialista ela agregava mais do que nós, agregava outros setores da esquerda. O escolhido para ser candidato foi o Marcos Klassmann. Nós elegemos com uma votação muito expressiva, na época 12, 14 mil votos. Fui preso. Panfletar, né? O Raul conta naquele livro do Fundação Persal Bramo, de história oral também, que a palavra de ordem do Santinho era abaixo do governo, contra o governo, isso já era suficiente. Não, mas era mais que isso, era vota contra a ditadura. Contra a ditadura. 76, imagina. Nós temos fotos, são muito bonitas, a gente pichava os muros da universidade com o vota contra a ditadura, foi muito simpático. E aí em Porto Alegre tinha esse problema, no Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, o MDB era a maioria sobre a ditadura, em vários períodos. Portanto, pudemos criar a tendência socialista do MDB. Pedro Simon era a grande liderança do MDB e tal. Com base no estatuto do MDB, nós criamos a tendência. E lançamos o candidato clássico, foi eleito, foi cassado no segundo dia. No primeiro foi o Aurélio Pérez. Aurélio Pérez aqui em São Paulo. Você sabe, desse. Ele fez o discurso de posse, foi cassado. Aí, de novo, a bancada majoritária indicou o Klassmann. A nossa posição era contrária a que ele repetisse o mesmo discurso, mas a maioria lá da campanha, ele inclusive. Glênio Pérez, exatamente. Tem praça, né? Aí o Klassmann repetiu o mesmo discurso e também foi cassado. Aí na madrugada. 10 palavras baseavam. Daí na madrugada a gente fez um panfleto. A ditadura que persegue, caça e mata. Era a época da matrícula na universidade, distribuímos. E no final da tarde
pegaram um companheiro à época ligado ao PCdoB pelo DOPS e pegaram eu e mais 3 ligados à tendência socialista. Passamos um dia, uma noite, uma madrugada na Polícia Federal. Na época que a Polícia Federal estava mudando a turma da porrada para a turma do mapeamento, tem que escrever um monte de coisa, entregar para os caras. Foi um... Teve outras canas no currículo? Só para... Não, só essa. Tá certo. Curta. Bom, e só para terminar o episódio de Porto Alegre, em 77 teve aquelas primeiras mobilizações estudantis em todo o Brasil, jornada, e em Porto Alegre teve também? Teve, eram bem gigantes, bem boas. E aí muita gente cana também? Não, mas era cana rápida, né? Mas essas canas rápidas teve um monte. Teve uma legal que eu e o Luiz Marcos saímos correndo, que o cara veio para botar uma algema em mim e outra no Luiz, a gente conseguiu escapar, saímos correndo com a algema, Porto Alegre afora, dando pulo. Conseguiu tirar depois? Depois fomos num ferreiro lá para tirar. Guardou, né? Tinha outra muito divertida também, porque vai no descenso, a certo momento, vai no descenso das mobilizações. E aí a gente inventou uma forma, que não era invenção nossa, que era largar no centro da cidade de vários lugares ao mesmo tempo. Tinha um comando lá e tal. Eram 5 no comando. A gente tinha que encontrar nas lojas americanas da vida, assim, disfarçados. Daí eram 5. Daí uma hora eu conto assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A polícia já estava atenta. Certo. Bom, você vai para o Rio para fazer o mestrado, para restabelecer o Em Tempo e também para ajudar no movimento pró-PT? Claro, um pacote só. Uhum. E nisso já tem a identidade do Em Tempo com o trotskismo, com a tendência? A gente funda a DS em dezembro de 79, né? É um movimento fundamentalmente da organização gaúcha, você já deve saber, com uma organização mineira e um pessoal de Minas que veio para São Paulo para tocar o Em Tempo, e aqui teve os companheiros e companheiras que militavam no POC Combate, né? Que também teve um debate nessa época sobre participar da construção do PT ou não, e uma turma que era pró-PT, que é o companheiro Reginaldo Moraes, que faleceu, nos deixou o ano passado, e outros companheiros e companheiras aqui, que tinham uma vinculação muito forte com o movimento de oposição sindical metalúrgica de São Paulo, vieram a compor a DS e a participar do Em Tempo. Então essa é a composição básica. Mas qual é a vantagem estratégica que nós tivemos? Nós montamos uma pequena organização política, portanto, em dezembro de 79, e fazia parte do nosso primeiro documento a construção do PT, como partido classista, né? Naquele amplo debate da redemocratização, da abertura política, da reestruturação partidária. E o Em Tempo foi, nesse primeiro momento... Porta-voz do PT, né? Quase porta-voz do PT. Eu me lembro quando ele era semanal, a cada 2 semanas tinha uma entrevista com o Lula. O companheiro Paulo Skromov, à época que veio compor conosco a DS Em Tempo, era do grupo inicial de sindicalistas, viajava o Brasil inteiro, levando o PT, levando o PT e levando o Em Tempo, né? Nós tivemos uma amplitude nacional muito importante. Eu entrevistei o Skromov, inclusive, minha pesquisa aí, achei ele lá na região de Sorocaba, né? Depois eu vou te mandar até o link. Ele data a fundação da democracia socialista em 82. É quando ele entra. Antes não tinha. Porque assim, a gente fez a DS em 79 com esses grupos que eu te falei, né? Que se conheceram no Em Tempo, alguns tinham algum vínculo ao conhecimento anterior. E depois, nesse debate da construção partidária, uma parte dos companheiros que compunham o grupo dos morenistas da Convergência Socialista, levaram 1 ano e tanto debatendo, e nesse ano inteiro, eu me lembro, no Rio de Janeiro, nós iniciamos a discussão com 60 pessoas, 60 militantes, entraram 2 nesse ano e meio, né? A turma dispersou. Mas entrou esse grupo grande da Convergência, que tinha no Brasil, tinha em vários estados, e tinha um grupo específico que tinha no Rio Grande do Sul, que entraram na DS. E depois, esse grupo do Paulo Skromov e outros, do CLTV,
Comitê de Ligação dos Trotskistas Brasileiros, também veio incorporar a ADS. Nesse período eles mudaram de nome, então a ADS era ADS pontinho, depois virou ORMDS, Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista, e depois, quando o CTB entrou, deu outro nome. Antes do ORM tinha outro, mas foi pouco tempo, não tem que pesquisar direitinho as datas. Entendi. Mas o núcleo dirigente da ADS foi, durante todo esse período, incorporava os companheiros, é óbvio, então, mas majoritariamente nessa primeira etapa. Bom, o objeto da pesquisa, além da entrevista com fundadores, é entender a concepção teórica fundacional, né, da teoria do socialismo democrático. E aí, a democracia socialista, até por princípio no nome, carrega essa mensagem. Mas antes de entrar nesse ponto, não é o tema da pesquisa, mas pode contribuir de alguma forma. Nós temos 3 tendências, pelo menos, né, que são próximas, que defendem a Quarta Internacional, que é o SI, o trabalho, vocês e a Convergência, lá atuando na fundação quer dizer, trabalho mais posterior, né? Mas, de qualquer forma, essas divergências vinham de fora. Bom, você explicou uma importante que vocês, desde o começo, defendiam, o Partido dos Trabalhadores, um PT estratégico e tal. Imagino que a Convergência não. Mas, fundamentalmente, em poucas palavras, se é que é possível, por que a Quarta Internacional no Brasil, nunca, enfim, conseguiu se unificar? O que eles tinham contra a Secretaria Unificada? Tudo. Não, o problema da Quarta Internacional é um problema internacional, é uma polêmica internacional, a tentativa de unificação. Você deve saber disso, não sei se tem que repetir. A Quarta Internacional é formada antes da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, há uma dispersão enorme, há uma tentativa de reunificação em 1963. Né? Em 63 se reorganiza, então, a quarta, eu vou chamar do Mandela, e a quarta do Moreno. A quarta do Lambert, do SI, fica de fora. Né? Não é só no Brasil, na América do Sul, que a quarta não se formou. A situação mundial, enfim, são... Mas na hora de montar chapas, ali tinha um debate, tinha uma aproximação, uma convergência? Sim ou não, depende, mas em geral não, porque tem também uma divergência. Não, divergências fortes, porque, por exemplo, a principal virtude, na minha opinião, da DS, que nos causou um impacto muito grande, foi ter, a partir do texto do Manifesto Comunista e dos textos do Trotsky, em 1936, sobre a formação do Partido dos Trabalhadores dos Estados Unidos, compreender que a tarefa dos revolucionários era construir o Partido Classista. Isso é uma definição, e para nós na época era um inferno, porque as outras organizações de esquerda nos acusavam de ser social-democratas, porque concordavam que o PT do Lula, que era um partido reformista no máximo, era um partido. E para a turma do Lula, nós também éramos da turma que tinha 2 camisas. Então a gente levava pancada daqui e pancada daqui. Mas nesse meio, na minha opinião, esse acerto da compreensão do que era a formação do PT e qual era a estratégia de construção partidária nos trouxe até aqui. Diferentemente das outras que conosco debatiam. Basta ver o que foi a evolução do PRC, que era a mais forte polêmica que nós tínhamos na época. Tem o que é a trajetória do MEP depois do MCR, qual é a trajetória da Convergência e do trabalho. A Convergência logo saiu do PT, quando da definição do direito de tendências, quando a DS se transforma na tendência do PT, e contexto sobre a burocratização naquela época, né? Antes da eleição, né? Antes da vitória eleitoral governamental.
E a corrente do trabalho que, bom, sobrevive dentro do PT, tem lá suas posições, hoje é muito aliada da maioria, inclusive, hoje não, já há algum tempo. Então, desse ponto de vista, assim, comparando a largada, as concepções que tinha e a evolução dos 40 anos, bom, eu acho que nós demos uma acertada gigantesca. Tá certo. Bom, construção do PT no Rio, um ambiente bem diferente de São Paulo, né? Bem diferente. Os sindicalistas não aderiram? Não aderiram, sim. O problema é que o Partido Comunista é uma força gigantesca do movimento sindical do Rio. Né? Teve ele tinha muita força. E mesmo quando o Prestes rompe com o PCB, a corrente prestista do movimento sindical também era muito grande. Então o PT contava com uma liderança importante na área do professorado da educação pública, o Godofredo, a Ildésia. O Godofredo era bem independente, depois veio a ser deputado e tal. A Ildésia era ligada ao MEP. E tinha uma turma crescendo nos sindicatos bancários e a famosa greve dos metalúrgicos, que você já deve ter lido a tese lá do Francisco. Foi um negócio espetacular. No Rio de Janeiro tinha uma tradição de esquerda organizada, faço uma referência específica ao pessoal da Ala Vermelha que sobreviveu lá no Rio de Janeiro, com esse peso importante, de trabalho de base, de trabalho por dentro da igreja. Tem uma história bonita aí, entre parênteses. Eu conheci o Paulo Brasil, que era um dos companheiros que formavam a primeira célula da DS no Rio de Janeiro. O Paulo veio do POC, lá atrás, mais velho que eu, da idade do Raul. E tinha o Souza. O Souza, ele era na época, o secretário-geral do PT. Ele era lá da Baixada Fluminense, São João do Meriti. Eu achava que o Souza era ligado ao Dom Adriano Hipólito, ministro do PT no Rio. Aí tem um encontro do PT no auditório do DCE da UF. Eu estou lá, sentado e tal. Aí, de repente, o Paulo Brasil, que era da DS na época, e o Souza se encontram. Eu não sabia que eles eram conhecidos. E dão aqueles abraços de tá vivo, porra! Mas davam umas pancadas assim. Eu falei, caraca, que é isso? Pois então, o Paulo Brasil e o Souza, Hélio Cabral de Souza, se conheciam da juventude. Quando militavam no PCdoB, romperam para fazer a Ala Vermelha. É um negócio, uma história muito bonita. Eu não sei onde anda nenhum dos dois. De vez em quando procuro, gostaria de encontrá-los. Mas então, o Rio de Janeiro, daí teve a entrada da AP no PT, no movimento para o PT no Rio, foi um negócio gigantesco. A AP tinha uma inserção social forte nas classes médias, entre aspas, os estudantes da PUC e tal. Então, mas a AP via PT como tático, assim, tava... Todos, a exceção da DS, nesse momento inicial, o máximo que eles, que o MEP, a AP e tal, chegava, era por inferência da Revolução Sandinista, a ideia de frente, uma frente política, etc. Você falando dos veteranos do Rio, até perguntei para o meu professor esses dias, aí o Joaquim Arnaldo, Então, ele é da igreja. Ele é viu? Tá. Eu acho que o velho está aqui. Ele foi um dos primeiros... Da Comissão Diretora Nacional Provisória. Tinha mais alguém do Rio, será? Apolônio depois. Apolônio, claro. Ok. Bom, você ajudou na filiação, aquela coisa que precisava para concorrer em 82? Não, esse negócio é um momento espetacular. Você deve lembrar, assim, no início do PT a gente fazia dois processos. O processo democrático interno, para escolher a direção, e depois tinha que arrumar o número de votos a convenção formal, antes da mudança da legislação eleitoral. Eram dois movimentos, a convenção democrática, o encontro democrático do PT e depois a convenção. E é um negócio... Só para ratificar, né? Não, mas se não ratificasse, não valia. Certo. Aí a gente fazia... Eu tive a oportunidade de fazer filiação, consegui adeptos para o PT em regiões assim... Era todo um desafio para a esquerda, né? Entrar no mundo
do pobretariado, né? Então eu militava na segunda zona, a zona central do Rio de Janeiro. A gente tinha um escritório do Intempo lá que era onde reunia o pessoal. Então, tinha um cara que era o Josafá, me lembrei agora, que era da pastoral dos... uma pastoral desse trabalho de igreja, assim, com os muito pobres. Eu vou lembrar o nome dela. A gente fazia uma filiação em Cortiço. Um sábado. Muita gente, né? Maluquice. Chegava lá. Campanha, a gente, por tudo que é canto, daí você fala, vamos formando um partido. Tinha que ter os documentos, não era tão simples. Não era. Em 1900. O pessoal ficava desconfiado aí, será que é a polícia? Não, e teve outro, porque em 80 nós tivemos uma ideia brilhante. No censo de 80, tivemos uma ideia brilhante. Lá no Rio de Janeiro, o recrutamento, fazer o censo para ser recenseador, tinha um recenseamento, tinha uma coisa que você se inscrevia lá, mas para fazer em favela, era uma seleção à parte. Fazer o censo em favela. Eu morava no Rio Comprido nessa época. Daí a gente, um monte de petistas, se junta e vai fazer recenseamento em favela. Morro acima. E fazer o recenseamento. E também tem uma... Aproveita. Cara, mas para mim, imagina só, morar em Porto Alegre, militante estudantil, conhecia lá os bairros populares de Porto Alegre, né? Aí chegar no Rio de Janeiro e entrar naquelas favelas na época do Rio Comprido, e subir e ver coisas que você nunca tinha visto e ainda falar assim, mas quem sabe? Não, mas era essa parte, o êxito era muito limitado, era o quê? Então, é porque me ocorreu agora, o Bolsonaro não conseguiu assinatura, né? Tem censo. Bom, essa é outra parte. Eu acho que ele não conseguiu porque não quer. Não quer testar a eleição municipal. Bom, enfim. Mas no Rio, a experiência de formação do PT era muitíssimo interessante, porque entrou essa turma da P, daí entrou... Mas tinha muita organização de esquerda. Além de ter tido a satisfação de receber muitos companheiros e companheiras que estavam no exílio e voltavam e procuravam em tempo, iam na minha casa para conversar sobre o que era a conjuntura política, etc. E muitos, me lembro, Marco Aurélio nos deixou há pouco tempo, quando Marco Aurélio e Beth voltaram da França, no dia seguinte estavam lá em casa conversando sobre o Intempo, porque teve esse interregno, né? Entre o Intempo, que era a frente jornalística, e o Intempo da DS, teve o Intempo que era a DS, mais o que a gente chamava o grupo dos autonomistas, né? O Adversário, o Marco Aurélio, o Tibúrcio, que já tinham voltado do exílio e já... Alguns já tinham voltado e se incomodavam no Intempo. Bacana. E na prévia Lisânias, né? E Vladimir, vocês apoiaram o Vladimir? É mais complicado. Porque não teve prévia. Essa prévia é uma invenção recente. A gente defendeu lá no Rio de Janeiro, teve a candidatura do Emídio. Antes, o Emídio era um metalúrgico da Ação Católica Operária de Volta Redonda. Aquela família operária tradicional, era ele e vários filhos. Todos entraram para a DS. Então nós defendemos a candidatura do Emídio no começo. Isso nós estamos falando de 82, né? Primeira eleição. E tinha a candidatura do Vladimir. O Vladimir volta, está em Brasília, vai para o Rio para ser candidato ao governo. E aí, o Lisânias Maciel se desentende lá com o Brizola e vem para o PT. Ele é advogado ou não? A formação tinha, né? Eu fui amigo do irmão dele, que foi meu professor na época. Você já viu uma coisa? Você já viu um vídeo se não viu, eu te mando, da mobilização do PT no Rio, na campanha do Lisânias, na formação 82, um vídeo de uns 15 minutinhos? Não, manda pra mim. Legal. Muito legal. Falando, parece que morreu petista, mas um ano depois já tinha saído, né? Não durou nem isso, né? Mas era figura.
tinha um problema com isso, que a gente organizava a campanha. Assim, justificando o PT, vai ser o Lula. Eu te falo de uma coisa. Eu te falo quando o PT apoiou o Crivella em 2010. Se alguém tiver aquele comício na Cinelândia com 10 mil pessoas uniformizadas, é 10. O cara falando do Lula e do PT fala, uau! Aí, tá bem pro Luizano. Tinha aquele problema lá, o Luizano chegava às 5 horas da manhã na porta da casa dele. Aí chegava uma pessoa, mas isso é coisa que se faz, acordar o Luizano às 5 da manhã. Nós combinamos fazer porta de fábrica, não? Mas enfim, foi uma campanha. E o Zadim foi pro Senado, porque a nossa conta inicial, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que tinha uns troços lá que era... Mas ele foi no Senado desgostoso, assim, tava... Não, aceitou. Nós tivemos tanta aventura no começo, uma famosa eleição para prefeito em 85, do companheiro Wilson Faria. Isso é maravilhosa. Menos votos tivemos que filiado tínhamos. 82 tinha que ser... Não, 85 era solteira, velho. Mesmo assim... O Wilson Faria, lá, companheiro sindicalista, me ligado à igreja, aos movimentos pastoral, era do Sindicato da Alimentação. Figura. Botamos a Miriam, ele de vice. E aí a gente ensaiava com o Wilson, o primeiro debate, só para te imaginar. O primeiro debate para a candidatura a prefeito em 85 foi com o Sargentelli. A gente ensaiou com o Wilson o tempo todo. O negócio, o Vladimir era bom nisso. Tu não responde, o cara pergunta, tu fala o que tem que falar, tu tem que falar A, B, C, D. E nunca entra nessa furada, essa aqui é a primeira furada. A primeira pergunta do Sargentelli foi a primeira furada. E o Wilson se atirou. É divertido. E o PT fez parte dos governos brizolistas, não? Rachou, né? Nessa época o Diretório Nacional não mandava de cima, assim, dava mas depois também fez um serviço feio, né? Era uma turma que chegou a participar do governo, César Benjamin, a Bené, o meu amigo que era lá da FAMERJ, esqueci o nome dele, depois ele estava no Amapá lá com o Capineirinho. Mas vocês foram contra a participação do governo? A maioria era contra. Tá. Bom... E era o governo Saturnino, que depois veio a ser militante do PT, dos senador... professores, né? Não, o Saturnino Braga. Não, o João Rezende. Tá. Teve o governo PDT do Saturnino. Verdade. Que foi esse de 85. Depois o Saturnino veio o PT, meu amigo pessoal, hoje é presidente do Centro Celso Furtado. Então, foi um governo horroroso, porque 85, 88, não tinha dinheiro nem para catar lixo no centro da cidade. Foi um troço. Bom, campanha das diretas, o Em Tempo estava a toda, assim, fazendo hora extra ali, né? O Em Tempo, a gente estava conformando... Você escrevia, era do editorial, tudo? Eu escrevia no jornal, isso não... Mas a gente estava nesse período de construção da DS no Rio, a gente conseguiu ter uma força bastante significativa no PT. Né? Mas no dia da votação do Dante, vocês sabiam que não ia dar? Deixa eu lembrar agora desse detalhe técnico. Já estava meio a transição por cima que se falava, né? Não, tinha muita esperança que dava. Tinha esperança que dava. Aquele comício da Candelária foi muito bonito. Quer saber uma história dessas folclóricas geniais? Não. Vou te contar. Tinha um comitê direto já e tal, não sei o quê. Aí nós do PT e o PCdoB queríamos, nessa época era o secretário-geral do PT e o presidente era o Sidney Lianza. Hoje é um professor da UFRJ, uma grande figura. Se não me engano, ele foi da Comissão Diretora Nacional Provisória. Ele estava nos primeiros documentos lá também. O Sidão era do MEP. Acho que foi o Luizão que foi. Tá. O Luizão que mora no Rio hoje, morava em São Paulo na época, que era do MEP. Foi o Luizão, não foi o Sidão. Tá. Mas tinha assim, a gente queria fazer na Candelária, porque era maior. A gente ia
Aí tem uma reunião prévia lá na Assembleia Legislativa, e aí a gente combinou lá com o PCdoB e tal, o Brizola não estava presente, com o PDT. Se o PDT insistisse muito para ser na Assembleia, a gente cedia. Na minha opinião, tanto o cara lá do PCdoB quanto o Sidão cederam rápido. É na Assembleia e tal. Aí chega o Brizola. Garoto e tal, isso aqui. Aí tinha um cara maravilhoso, um cineasta, desses independentes, que não sabe do que veio, do que tá e tal, que pede a palavra e faz assim: governador Brizola. O cara começou a desenhar o que era o comício, sem combinar com a gente, como era o comício da Candelária, atrás da igreja, um palco gigantesco, alto, as nossas lideranças, Avenida Presidente Vargas. Daí um cara do governo chegou no ouvido do Brizola: já decidiu no Senado. Aí o governador falou assim: não estou convencido. Já mudaram tudo. Então eu quero saber quem é parceiro aqui para amanhã, às 6 da manhã, nos encontrarmos na Cinelândia, olharmos o local, caminhamos até a Candelária e lá decidimos, como todo mundo sabe. Foi na Candelária, aquele magnífico comício. Certo, né? Bom, 85, dois aspectos importantes que eu queria indagar. Primeiro, sobre a expulsão dos deputados federais que, enfim, não compactuaram com o boicote ao colégio eleitoral. Aí, se não me engano, em Diadema teve um encontro para tratar o que ia fazer com eles e tal. Qual que foi a posição da DS? Expulsa, não expulsa? Não, tchau. Eudes, Beth Mendes e... Eudes, né? Eudes do Rio, porque tinha um do Rio. Tá. Eudes, Beth Mendes. Ayrton Soares. E Ayrton Soares. Um desastre. Ok. Bom, em 85... Mas você pode, hoje eu posso fazer, puta que coisa, mas não. Mas para introduzir a ideia que é um partido, que tem centralização, tem opinião, tem ação... Foi marcante, positivamente marcante, digamos. Bom, e acho que nessa mesma época, se não me engano, em janeiro de 85, teve um congresso do Secretariado Unificado da Quarta Internacional. Vocês participaram? 12º congresso? Não, a relação com a Quarta foi assim. Quando a gente montou a DS, tinha alguns companheiros que eram favoráveis a logo fazer uma relação mais orgânica com a Quarta. E outros não. Aí nós ficamos anos como convidados das reuniões do Secretariado Unificado e do Comitê Executivo Internacional e, portanto, dos congressos. Aí tinha um problema adicional que era o PT. Né? O PT, como que era? Como é que entendia? Como é que entendia, também teve que conhecer... E foi um processo de conhecimento, por exemplo. Teve um congresso da Quarta que o Zé Disseu foi como secretário-geral do PT. Convidado. Convidamos o Zé, ele foi e tal. Vai ver que bicho que é aquele e tal. Coisa. Você lembrou, não? Não, mas eu tenho certeza que... Não foi isso? Tem um amigo... Não. Tem um amigo, tem um companheiro nosso, o Beto, que está lá no Rio de Janeiro, ele lembra a data, eu posso perguntar para ele. Porque... Bom, eu perguntei sobre especificamente por causa desse documento aqui, que é Cadernos isso é muito importante, isso é muito importante. E basicamente a cópia, na reprodução das resoluções desse 12º Congresso. Bom, esse documento é de vocês mesmo? Não, esse documento é o da Quarta. Tá, mas essa divulgação, inclusive gráfica de Porto Alegre... O documento Democracia Socialista e Ditadura do Proletariado é uma resolução da Quarta. Tá, mas vocês distribuíram? Não só distribuímos, como roubamos o nome. Esse documento ele é muito importante, ele foi o primeiro documento escrito pelo Mandel e ficou em debate dentro da Quarta. Um tempo depois ele foi assumido como resolução da Quarta Internacional / Secretariado Unificado. É um documento inspirador nosso. Para a época, você já leu ele? Sim. Ele tem um início com a produção de fé pela destruição do Estado burguês. E depois
chega a falar em coisas que, na época, no debate com o pessoal dos morenistas, por exemplo, defender que na ditadura do proletariado, no governo dos trabalhadores, tivesse pluripartidarismo, incluindo partidos burgueses, mas criou é realmente muito inovador nessa... Foi a Convergência que soltou isso aqui, a enfermidade gramsciana, para onde foi, para onde vai, a atual direção da... Enfim, estão criticando justamente esse documento. Sim. Talvez por conta dessas resoluções que você está botando. Né? A enfermidade gramsciana, parece até o Olavo de Carvalho. Da extrema esquerda. Eu vou deixar para você isso aí. Isso aí foi por acaso que achei na internet. Bom, muito divertido. Eu selecionei trechos, tá? Não, esse é o menorzinho ainda. Tem vários desses. Tá muito bom. Mas enfim, sobre as resoluções de 1985, e aí a gente finaliza para puxar o gancho para o PT, o que ficou para mim, vamos dizer assim, da conclusão, é que a ditadura do proletariado seria necessária e justificável desde que controlada pelas bases proletárias, no estilo soviet, no estilo comissão de fábricas. Então tinha que ter a ditadura proletariado, que você falou, um pluripartidarismo de classes com diferentes opiniões, mais ou menos a ideia de tendências, foi isso que a ideia que eu fiquei. Mas, no entanto, o termo está lá, ditadura do proletariado, e depois vai ser um debate no PT no quinto encontro. Mas aí eu queria voltar um pouquinho, que nesse mesmo tempo, em Diadema, nossa primeira administração, está ocorrendo um quebra-pau grande entre um diretório municipal bem esquerdista, imagina até que podia ser que tivesse membros do DS, e a administração do recém-falecido Gilson Menezes, que no começo até topou implementar conselhos populares, mas depois a própria dinâmica da administração não permitiu. Eu estou juntando esses dois processos e queria perguntar para você se, de repente, até um pouco antes, não houve uma tentativa, pelo exemplo de Diadema, de justamente se implementar um pouco dessa ideia. Claro, uma administração municipal fica um pouco pequeno, mas seria mais ou menos essa ideia, governos petistas dando a participação para comunidades, para organizações. Mas o exemplo mais forte dessa polêmica, que não era só da DS, foi na prévia aqui em São Paulo, do Plínio Perundino para 88. Que também era essa. Esse era a clivagem central. Tá. Era a defesa, o grau de autonomia dos conselhos. O Plínio na época era a direita, não se esqueça disso. O Lula apoiava, né? O Lula, o diretório estadual, o marido estadual, o marido municipal, posterior ali, né, no governo, que era o Rui, o presidente, mas a pegada aí era a autonomia dos conselhos populares. Na época aqui em São Paulo, a maior corrente que apoiou a Erundina era a que juntava o deputado Eduardo Jorge, o Néder, o famoso Poposo. Então, junto com nós e outros da esquerda partidária, era pela mais autonomia dos conselhos populares. Essa ideia, na minha opinião, vai se ajeitar dentro do PT com maior consenso quando a gente introduz lá em Porto Alegre o orçamento participativo. Mas a impressão que dá no documento de 1985 da Quarta é que é uma ideia mais ampla do que só... Não, da nossa defesa, tanto dos conselhos, da democracia de base. Qual é o problema? Qual é a crítica do Trotsky, da continuidade do Trotsky com a Quarta Nacional, o Manel, da qual participamos, era o que foi o processo da Revolução Russa. O que é a contra-revolução burocrática? E tem um peso absolutamente fundamental a quebra da auto-organização. Então, em todo o processo de luta política, de luta social, o conceito e a prática da auto-organização é fundamental. A democracia é isso. Dentro do PT atual, ainda dá para pensar nisso? Eu acho que atual, hoje,
na minha opinião, volta com um peso muito grande. Porque, digamos assim, durante a primeira fase do PT, a expansão das formas democráticas de participação popular avançou muito. No governo federal, elas avançaram moderadamente. Nós tivemos a experiência das conferências, nós tivemos a experiência dessa, eu participei diretamente do Território da Cidadania para os territórios rurais de mais baixo IDH, que tinha um tipo de participação popular. Nós nunca avançamos ao ponto de retomar no plano federal ou no plano estadual o que nós fizemos em várias experiências municipais. Mas no ponto de vista teórico, mas hoje, aquele socialismo democrático do nosso primeiro artigo do Estatuto, ainda passa por aí? Não, estou dizendo, eu acho que com a crise que nós vivemos, a crise da democracia tal qual a conhecemos, a experiência que nós sofremos de 16 para cá, eu creio que é uma vertente forte de retomada programática do PT sobre participação popular e etc. Um pouco as nossas raízes. Para agora, para a eleição de agora. Muito bem. Porque se não vai por esse caminho, vai por onde? E é algo que não tá se inventando agora, não. Desde o Gilson, lá atrás, já se debatia, né? Não tem história. Porque na época do governo Lula, para as administrações municipais, seja do PT ou quaisquer outras, era tanta oferta de política pública para o município que bastava o prefeito, a prefeita ser um pouquinho razoável, que engatava a sua política na oferta do governo federal. Já dava um monte de coisa. Mas hoje a gente vai fazer o quê? Tá certo. Bom, então estamos nos finalmente e o ano que acaba assim o percurso da minha tese é justamente 1987, não por acaso por conta do quinto encontro. E aí eu queria que você comentasse 2 pontos ali. Quando cai a ditadura do proletariado, e eu queria saber se vocês defenderam as teses de 85 do Mandel, né? E também se a regulação de tendências atendeu as expectativas, se foi um baque muito grande, como é que vocês, a partir dali, viram o PT? Então, a ditadura do proletariado, nós nunca fizemos dentro do PT a defesa de que o PT tinha que defender a ditadura do proletariado. Vladimir Palmeira fazia lá. Nós ficávamos bastante satisfeitos com a consigna. Qual era a tendência do Vladimir? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele já mesmo. Foi uma satisfação conviver com ele no início do PT no Rio, uma figura. Depois ficou um pouco moralista, né? Ou já era? Não, isso não, ixi, Maria. Eu gosto de olhar o Vladimir assim, subir em cima de um banco na São José com Rio Branco. Essa é uma pessoa. Sem microfone, parar a rua, chamar para você. 68, né? Sim, mas ele fez isso convocando o comício de 84. Que o sequestro do embaixador americano, em primeiro lugar, era para libertar ele, né? Eu acho que era toda. Mas a situação sempre complicada. Vamos voltar para os anos 80, né? 85. Então, nós ficamos muito felizes com a consigna por um governo dos trabalhadores. Tá. Então, a ditadura do proletariado, digamos assim, já com a queda, com a luta contra a ditadura no Brasil. Apesar da tese de 85 é boa. Essa escrita e tal, realmente tem fundamento. Não, é claro que tem, mas o problema é uma palavra forte, né? Uma palavra que conversa as pessoas, né? E que elas entendam, né? Não pode criar muita confusão. Claro. Então, no caso da ditadura do proletariado, foi o Otávio Jorge, que na época acho que ele era o líder da bancada no Congresso, que foi ao 5º Congresso para tirar uma coisa que não tinha. Que não tinha. E aí saiu. Mas é a ruptura dele, da tradição. O Eduardo Jorge e outros vinham de uma tradição. Não sei se é das memórias do Dirceu, ele fala justamente isso. Era mais assim, eles tentando, enfim, desfazer o conflito com eles mesmos do que com o PT, né? Não fala. Mas e a regulação de tendências? Isso é uma grande conquista que nós tivemos um papel muito importante. Mesmo tendo, assim, as condições não eram tão leves assim. Concordamos com todas. Inclusive o Emtempo, porque o Emtempo tinha que ter
Pelo que eu li das resoluções, o jornal da tendência teria que ter circulação interna, mas aí o Em Tempo não se enquadrava porque não era... A gente botou até a última edição, publicação interna do Partido dos Trabalhadores, não tem problema nenhum. Não, nós brigamos muito por essa resolução, porque faz parte da nossa concepção partidária, o PT no Brasil, qualquer partido classista no mundo, o direito de tendência. Faz parte daquela crítica contra a Revolução Burocrática na União Soviética, o partido não só se transformar num partido monolítico, como um partido do Estado. Então nós defendemos o partido. Mas a veiculação do Em Tempo encolheu muito, né? Imagina. Não encolheu, não. Só com... Não, mas é uma circulação interna. Você quer entrar pro PT, companheiro? Tá aqui um jornal. Qual o problema? Tá certo. Porque já tinha a distribuição em banca, já não era um negócio... Tá, aquele Em Tempo dos... Mas nunca foi forte. O forte é a distribuição no... Mão a mão, né? A gente teve num período posterior a gente fazia 10 mil jornais, distribuía, vendia 10 Bom, mil enfim, jornais. vocês ganharam o quinto encontro lá, tava? O quinto encontro ele é muito notável, né? Porque nós ganhamos o quinto, ganhamos o sexto. Você leu uma resolução do João Machado no primeiro congresso do PSOL, ele falando do... Porque assim, no primeiro encontro do PSOL, cada tendência quis, ou algumas, estavam discorrendo sobre o programa democrático popular. Não, isso já era conciliação de classe. Aí o João Machado saiu com umas ótimas, né? Diz, por exemplo, se devemos buscar erros na trajetória de esquerda do PT, não foi em 1987. E aí ele também diz, quem está metendo pau é quem assinou lá, né? Você chegou a conhecer esse documento? Não, sabe que o João foi durante muito tempo um grandioso companheiro, etc e tal. E quando a gente descindiu, a gente manteve almoços às quartas-feiras. Na véspera dele ir para a reunião do PSOL, ele tinha me dito nesse almoço da quarta, foi no final de semana, ele não sabia se ia entrar ou não. Eu li na resolução que ele estava na executiva, mas depois eu li coisas do João, eu li o que mais. Eu encontrei com ele nessas jornadas recentes de impeachment, aquele circuito de debates que o Boulos fez.